Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Eu vou já escrever logo o tema da nossa live hoje, que é super interessante. Se eu ensinar meu bebê a dormir, a dormir, ele nunca, nunca mais dará trabalho à noite, hein? Boa tarde, tudo bom, Gabriela? Olha aqui, vamos lá, né? E aí, Gabriela tá com a aparência que tá barrigudinha. E aí, gente, tudo bom? Oi, Rafaela, tudo bom? Nath, tudo jóia, gente? É um prazer. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né? Mas antes disso, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Paulinho Ensina, esse canal que está no Instagram, que está no Facebook, que está no YouTube. É um canal que ajuda vocês, mamães, a alcançarem as tão sonhadas 10 horas de sono por noite para o seu bebê e que ele aprenda a dormir sozinho no berço, sem que ele se sinta abandonado. Certo? E para quem não me conhece, Gabriela, já teve a Rebeca? Tá bom, é porque a sua foto está parecendo que você está grávida ainda. Então, para quem não me conhece, meu nome é Pauliana Plutarco, eu sou enfermeira, sou consultora de sono infantil e também tenho um curso que se chama Mentoria Sono dos Sonhos, que é um método que eu criei a partir de 20 e tantos anos de experiência e eu montei esse curso para ajudar mães a alcançarem as tão sonhadas 10 horas de sono por noite para o seu bebezinho, certo? Então, esse método foi estudado e muito tempo trabalhado e feito na prática com muitas e muitas mães, né, famílias, e que dá super certo. E agora eu resolvi, né, há pouco tempo, resolvi passar esse método online para vocês, para que mais mães sejam alcançadas e tenham as tão sonhadas 10 horas de sono por noite. Tá bom? Ô, gente, pois é um prazer. Muito obrigada pela participação. Vocês também que estão aí no Facebook, no Instagram, no YouTube e aqui também no Instagram. Então, gente, esse tema é um tema muito interessante. Muitas mães chegam e dizem assim: ai, Poliana, olha, eu tenho medo assim, de eu conseguir fazer o meu bebê dormir à noite, mas será que ele, quando ele conseguir dormir, ele nunca mais vai me dar trabalho? Será? Quando você consegue, né, fazer ali a maravilha, a proeza de ensinar o seu bebê a dormir sozinho, certo? Será que ele nunca mais vai dar trabalho à noite? E aí, o que é que vocês acham? Vamos lá, participando aqui da live ativamente. Será que se eu ensinar o meu bebê a dormir, ele pode voltar, ele nunca mais vai dar trabalho à noite? Será que ele vai dormir o tempo inteiro, a vida toda, super bem à noite? Será? O que é que vocês acham? Diz aí. Aline, oi Aline. Rafa, Cacá, Gabi, o que é que vocês acham? Hein? Será que o meu bebê vai conseguir ficar tranquilo, sem nunca mais dar trabalho à noite? Então, assim, eu listei várias coisas, certo? Que vocês podem visualizar isso de uma maneira mais ampla. Quando você está com um bebezinho, você percebe que a cada mês que passa,
a cada momento que passa, o seu bebê ele se mantém com o mesmo com as mesmas habilidades, com o mesmo temperamento, ele está ali a cada semana, a cada mês que passa. Oi, Gabi, há dias e dias, né? Exatamente. A Nath, acredito que eventualmente, se a rotina mudar, ele deve dar um trabalhinho. Muito bem, vamos já falar sobre isso, Nath. Então, a cada dia, a cada semana que passa, o bebê ele passa por várias modificações, tanto em mudanças de habilidades, né, em ganhos de habilidades, como numa rotina que vai mudar a cada dia, porque o bebê ele vai ficar mais ativo, ele vai diminuir os tempos de sonecas, porque ele está ali já começando a ter interação maior com a família, certo? Então, o bebê ele passa por essas mudanças. Só que quando o bebê ele vai aprender a dormir, quando você vai ensinar um bebê a dormir, tem muitas mães que ensinam, né, que às vezes o bebê é mais tranquilo, tem um temperamento mais tranquilo, é mais calminho, e ele aprende a dormir assim, sem você ter feito nada, sem você praticamente ter ensinado seu bebê a dormir. Às vezes ele é muito bonzinho. Hoje, por exemplo, eu fui atender uma paciente e o bebê dela é muito bonzinho, muito, muito, muito tranquilo, certo? De você não ouvir o choro dele, nem na troca de fralda, nem tomando, nem ali no banho, nem colocando no bercinho acordado, ele ficou ali um anjo, um anjinho. Então, o bebê, quando ele é assim mais tranquilinho, às vezes você não precisa fazer coisas mirabolantes para ele aprender. Mas esse bebê, que era calminho, ele vai passar por vários momentos de ganho de habilidade, vários momentos de modificação do humor, até porque ele pode passar pelo pico de crescimento, às vezes uma rotina que mudou e tudo, ele pode ficar mais agitadinho. Então, se um bebê ele começa, mesmo ele sendo calminho, ele começa a entrar numa rotina e depois com toda essa mudança dele, essa rotina dele começa a mudar e você começa a fazer N coisas, é, totalmente desorganizadas e tudo, se o seu bebê já dormia tranquilo, ele vai ter dificuldade para conciliar o sono. Era um bebê que, ele dormia, Poliana, ele dormia tão bem até o terceiro mês de vida, ele dormia tão bem, mas agora, depois do terceiro mês de vida, desandou, não tem mais condição de deixar. O meu bebê não fica mais no berço, ele não dorme mais, ele fica acordado, ele passa a noite inteira acordado. Quer dizer, um bebê que estava dormindo e agora ele está acordando, dando trabalho, entre aspas, né? Aí a mãe diz assim: pronto, agora eu não sei mais o que fazer. Agora ele está acordando. E aí o que é que acontece com a mãe que o bebê estava tranquilinho, dormindo tranquilo, às vezes dormia no peito, numa boa e tudo mais. Agora ele quer voltar para o peito para conseguir dormir de novo. Então esse bebê, ele realmente ele vai ter uma dificuldade maior para voltar a dormir. Por quê? Porque ele criou uma associação. Ele dormia bem, mesmo associando o peito para dormir, mesmo associando o colo, sendo ninado para dormir, ele dormia super bem, passava ali tantas horas, 3, 4, 5, 6, 7 horas dormindo, mas agora o meu bebê começou a dar trabalho, começou a acordar múltiplas vezes. Então, um bebê que tinha um padrão de sono, tinha um modo de ser colocado para dormir, que era tudo bem, que era tranquilo, e agora o seu bebê mudou, o que é que vai acontecer? Você vai ter que observar o que foi que aconteceu com o bebê para que ele começasse a acordar, dar trabalho à noite. Por isso que
Se eu ensinar o meu bebê a dormir, ele nunca mais dará trabalho? Então vamos voltar aqui. Se o meu bebê já dormia, se ele dormia de qualquer jeito, ele pode, em algum momento das etapas da vida dele, que ele vai passando, ele pode realmente acordar e dar mais trabalho. Por quê? Porque ele não aprendeu a dormir. Ele não sabe dormir sozinho. Agora, se o seu bebê ele tem algumas outras causas que podem estar afetando no sono dele, então a gente tem que ir atrás. Poliana, o meu bebê dormia super bem, mesmo com associações negativas, entre aspas, né? Mesmo com associações, ele dormia super bem, tranquilo, nunca me deu trabalho e agora ele está despertando o tempo inteiro. A gente vai precisar observar o quê? Várias coisas, várias. Porque, primeiro, o bebê tem uma associação negativa, que para ele, no momento, não era negativa, porque ele conseguia dormir, não é isso? Então, às vezes a mãe diz assim: ah, não, meu bebê está dormindo, dorme mamando, sem problema nenhum. Mas agora ele passou a despertar. Então, pode ser que tenham outras causas, outros motivos que deixem o seu bebê sem conseguir manter o sono noturno. Em primeiro lugar, quando os bebês passam pelo salto de crescimento, pelo salto de desenvolvimento do quarto mês, que é um salto que dá uma regressão no bebê, o bebê regride, o bebê tem múltiplos, às vezes, múltiplos despertares, porque, primeiro, ele não conseguiu aprender a dormir, e segundo, o salto de desenvolvimento faz com que ele passe a noite inteira fazendo todas as habilidades que ele ganhou durante o dia. Então, se esse bebê não tem autonomia para voltar a dormir, com certeza ele vai dar trabalho, ele vai ficar ali. E aí, o que é que acontece com uma mãe que não sabe colocar, não sabe ajudar o bebê a dormir? Primeiro, a mãe vai dizer assim: pronto, agora eu não sei o que fazer. Agora ele está acordando o tempo inteiro. Agora eu não sei mais como fazê-lo voltar a dormir. Eu coloco no colo, nino e tudo. Quando eu boto ele no berço de novo, ele acorda de novo e assim vai. Será que tem jeito? Muitas mães me passam direct aqui. Será que tem jeito, Poliana? Olha, ele não está conseguindo mais dormir. Ele dormia tão bem. Eu não sei o que é que eu posso fazer para melhorar isso. Será que tem jeito? Claro que tem. Só que a gente vai ter que observar o que é que está acontecendo com esse bebê. O que é que ele está, por que que ele está passando por isso? Então, eu tenho uma paciente minha, né, aluna minha, que o bebê dela não sabia dormir e tudo, e ela pegou e mandou uma mensagem para mim. Ele tinha 10 meses. Paulinho, ele era muito bonzinho, mas 10 não, 9. Mas agora ele passou pela angústia da separação. Menino, olha, ele não quer ninguém, ele só quer a mim. Até o pai dele, que passa 15 dias fora, quando o pai dele chega, ele não quer mais ver o pai, porque o pai dele passa muito tempo fora. E aí ele fica ali e passa a noite inteira. Ele acorda 10 vezes, ele acorda 11 vezes à noite. É horrível. E ele só volta a dormir se eu der o peito. Eu já tentei fazer de tudo, já tentei ninar, já tentei botar outra pessoa lá para poder ficar tentando fazê-lo dormir e nada. Então, esse bebê em específico, eu vou explicar uma coisa que aconteceu com ele. Então, ele aprendeu a dormir, a mãezinha dele aprendeu, fez tudo bem direitinho, foi uma maravilha. Ele tinha 11 despertares, 10, 11 despertares, e na idade dele, ele ficou fazendo só um despertar, porque ele não se alimentava muito bem durante o dia e tudo, ainda ficava com um despertar à noite para mamar. Isso sem problema nenhum, porque um bebê, nós não vamos provocar um desmame precoce, um bebê com menos de 1 ano e meio, certo? Então, ele só acordava uma vez. Só que aí o que foi que aconteceu? Aconteceu uma coisa super interessante, que pode ser uma das razões porque o bebê pode voltar a dar um trabalhinho para dormir. Qual foi a razão? Porque, como o papai dele viaja, passa 15 dias fora,
a mamãe dele resolveu ir para a cidade que o papai está lá trabalhando. Então ela pegou o bebê e foi. E quando ela foi, ela primeiro passou 4 horas no voo, chegou lá, um ambiente diferente. O bebê iria dormir na casa dos avós, com aquela big estimulação, com aquela coisa toda. Então, o bebê teve alguns despertares à noite, precisando voltar a dormir. Só que o bebê ele tem despertares. Só como ele sabe, quando um bebê aprende a dormir, como ele sabe voltar a dormir, também não foi um terror. Ele não ficou acordando múltiplas vezes como ele acordava antes, mas ele acordou 3 vezes à noite, na madrugada. E das 3 vezes, uma vez ele precisou mamar. Mas as outras vezes foi só uma questão de ajuste, de ajudar o bebê a voltar a dormir por ele mesmo. Então a mamãe dele conseguiu. Mas os 2 primeiros dias foram dias mais difíceis. Por quê? Porque o bebê saiu da rotina. Entenderam? Então, o bebê que sabe dormir, se ele sai da rotina, se a rotina dele, olha, ele perdeu uma soneca, ele fez alguma coisa, você viajou, foi de avião, às vezes o avião dói o ouvido, tem várias coisas que a gente pede para poder evitar que o bebê fique com dor de ouvido. Então, ele perdeu essa rotina, ele não estava no habitat dele, e quando ele chegou lá na cidade, tudo, aí o alvoroço, né? Porque todo mundo quer ver o bebê e todo mundo quer pegar e quer colocar no colo e tudo, então os 2 primeiros dias foram dias mais difíceis. E aí ele realmente deu um trabalhinho para dormir. Mas depois do segundo dia, no terceiro dia, ele voltou ao padrão normal que ele já estava fazendo. Só que depois ele voltou de novo. Depois ele passou uma semana, ou foram 10 dias, se eu não me engano. Foi mais ou menos isso, entre 7 e 10 dias. Ele voltou de novo. E quando voltou, aconteceu a mesma coisa. Ele se desorganizou, mesmo ele estando dentro do quartinho dele. Por quê? Porque ele chegou, foi viajar de madrugada. E aí causou todo um transtorno e o bebê deu novamente trabalho para dormir. E aí esse trabalhinho foram apenas 2 dias de novo para que ele pudesse ajustar a rotina, para que a rotina ficasse redondinha para ele voltar ao padrão de sono que ele já tinha. Então, porque quando o bebê sabe dormir, ele não desaprende. O bebê, quando ele aprende a dormir sozinho, quando ele aprende a ter autonomia, ele não desaprende. É igual a andar de bicicleta. O bebê que a gente, né, quando aprende a andar de bicicleta, a gente não desaprende. A gente pode, assim, se eu passei 10 anos sem andar de bicicleta, pode ser que no começo eu sinta ali uma instabilidade, mas depois eu já consigo andar. É igual andar de patins, né? Eu era patinadora, eita, andar de frente, né? Patinar de frente, de costa, fazia aquelas piruetas e tudo. Aí um dia, um tempo desse, eu fui, e era patins de roda, né? Aí eu fui para uma patinação no gelo. Realmente, gente, depois de 20 anos, sei lá, quanto tempo eu estava sem patinar, é lógico que no início eu até para eu me equilibrar naquela lâmina da bota, né, que tem, foi difícil. Mas depois eu consegui manter ali a estabilidade, fui ali, fui. Tenho certeza se eu tivesse ido mais vezes, eu estaria muito mais tranquila. Só que eu já sabia, eu já tinha equilíbrio, então para mim não foi tão difícil quando eu vi uma pessoa que estava entrando e ela não conseguiu ficar de 2, ela só ficava de 4, né? Para tentar patinar. Então, por quê? Porque ela nunca tinha patinado. Então, quando um bebê ele aprende a dormir, ele aprende a ter autonomia, é óbvio que ele pode dar um trabalho por várias coisas. Primeiro, mudança de rotina. Lógico, gente. Se você muda a rotina de uma criança, se você tem ali, se ele tem uma alteração, aconteceu alguma coisa,
Ou então chegou um monte de gente na minha casa, né? Que agora não dá, né? Por causa do Covid, mas chegou um monte de gente na minha casa e ficou, e cli, e tal, tal, tal. E aí ativa o bebê, agita o bebê e o bebê fica ali super estimulado. Então, as superestimulações, a quantidade de visitas, de pessoas que estão ali, dependendo da idade, dependendo do pega-pega, pega um aqui, bate foto, vai, bota outra ali, vem, bate foto, faz ali. Então, isso vai fazer com que é, o bebê ele se desestabilize, ele se desorganize. E aí ele vai ter mais, vai dar mais trabalhinho para dormir, se um bebê já sabia dormir com autonomia. Então, tem vários motivos. Razões médicas. Outro motivo super importante. Um bebê que já sabe dormir, um bebê que já tem autonomia para dormir. Ele pode ter alguns despertares noturnos, ele pode dar um trabalho à noite? Pode. Por quê? Por razões médicas. O bebê que está doente, o bebê que está com obstrução nasal, é óbvio que ele vai ficar muito mais inquieto. Às vezes o ambiente do quarto está frio e o nariz fica obstruído, então ele vai sentir mais dificuldade até para respirar e ele vai acordar com certeza para pedir socorro, para dizer: mamãe, meu narizinho está entupido, então me ajude aqui nesse momento. Então, a necessidade de uma avaliação da mãe durante o período da noite, o meu bebê acordou, eu tenho que ir lá observar o que é, eu tenho que ver. Se é um bebê que já sabe dormir, tem que ver por qual motivo ele está acordando. Eu estava até, a minha secretária estava aqui em casa, e ela disse que a filhinha dela ela mora num sítio assim bem grande e tudo, e eles estavam desmatando lá, estava cheio de mato, e eles estavam desmatando. E ela viu a bebezinha dela lá no quarto e tudo, e a bebê não querendo ir para o chão, de jeito nenhum. Não queria ir para o chão. Ah, mamãe, medo, não queria ir para o chão, não queria ir para a caminha dela, para o bercinho dela, não queria. E ela, medo, medo. E ela tem 2 anos e pouco, e é falante que só. Aí, medo, medo, e a mãe dela olhava e não via nada e tal. Aí ela pegou e resolveu é, procurar o que era, o que é que estava acontecendo. Ora, o que foi que ela viu? Uma cobra. Então a criança ficou ali dizendo que não queria ir para o berço, né? Não queria ir porque ela estava com medo. E tinha uma cobra lá e era uma cobra venenosa, uma cascavel. E aí a mãe dela chamou o marido dela matou e era realmente uma cascavel. E foi a bebê que avisou, a bebê que disse. Então ela ficou com medo ali porque a cobra estava perto do berço dela. E aí ela também teve essa dificuldade para ir para o berço e tudo, ficou com medo, porque ela sabia que a cobra era. Alguém já deve ter dito para ela que a cobra ela pode causar alguma coisa, né? Pode dar, é perigosa. Então, razões médicas, isso é super importante que você observe a bebê, né? O seu bebê. Outra coisa que também pode causar, Pauliana, meu bebê dorme bem à noite, mas ele agora está dando um trabalhinho. Será que o seu bebê entrou na introdução alimentar e o que ele comeu não está deixando confortável em relação aos desconfortos abdominais? Será que você deu algum alimento à noite para ele na hora da jantinha que seja um provocador de gases, que o bebê esteja se sentindo empachado, se sentindo desconfortável? Então, se o seu bebê já sabe dormir e ele tem alguma alteração, ele tem alguns despertares à noite, você vai ter que observar se realmente foi por algum motivo desse. Eu dei lentilha para ele à noite. E aí ele ficou com a barriguinha distendida. Ou então, Poliana, ele comeu banana e ele teve uma alergia à banana. Eu vi que ficou aqui na boquinha dele toda vermelha. Ele ficou com a boca toda vermelha. E isso também pode dar desconforto abdominal. Pode também provocar uma ardência. Às vezes o bebê evacua, fica com as fezes mais ácidas.
Então, assadura no bumbum pode causar despertar, as superestimulações que eu já falei, as razões médicas. Um bebê que foi vacinado, ontem mesmo, a minha paciente dizendo, Poliana, minha bebê vai ser vacinada, e ela já sabe dormir à noite, será que ela vai ter algum problema? Pode ter, certo? Mas não é que aquele problema, que aquela vacina, vá fazer com que o bebê acorde agora à noite, todas as noites. Não, por quê? Porque o bebê já sabe dormir, tá certo? Então, uma coisa que é super importante em relação ao despertar noturno de um bebê que já sabe dormir é em relação à fome, gente. Fome acorda a criança, apesar de que quando o bebê sabe dormir, ele libera uma substância que é chamada de leptina, e a leptina dá uma sensação de saciedade no bebê. Mas se o bebê não teve reservas suficientes durante o dia para que ele passe a noite sem se alimentar, então se esse dia foi prejudicado, se o bebê ele deixou de mamar ou porque está nascendo um dentinho, está desconfortável e não conseguiu mamar bem, pode acordar à noite? Pode. Para quê? Para mamar, porque não mamou bem durante o dia. Então, se o bebê ele foi para o médico, foi para o pediatra, passou lá um monte de tempo, era para ter mamado, não mamou e tudo, também pode acordar por fome. Então, são vários os motivos que podem acontecer para que o bebê dê trabalho à noite, né? Entre aspas, trabalho. E aí você vai precisar observar. Por quê? Porque o seu bebê ele já tem essa autonomia para voltar a dormir. E se ele desperta, tem que ter um motivo. Então, quando o bebê entra numa introdução alimentar, ele vai mudar a rotina. Então, a rotina pode fazer com que o bebê ele passe por esse momento de muita, assim, poxa, eu estou agora comendo frutinha, agora eu estou almoçando e agora eu não tomo mais leite e agora aí ele pode desorganizar todo, certo? Então, eu vou até atender uma paciente na segunda-feira que vem que é justamente porque o bebê dela tem 6 meses, entrou na introdução alimentar, não já só dormia tomando mamadeira, que ele não mamava mais, só dormia tomando mamadeira, dormia super bem e agora está dando muito trabalho, está fazendo múltiplos despertares. Mas por quê? Porque o bebê tem uma associação negativa de sono e ainda entrou na introdução alimentar, certo? E aí você pode dizer assim, poxa, Poliana, então agora eu tô com medo. Por quê? Porque se o meu bebê ele aprende a dormir à noite, ele pode ainda dar trabalho. Gente, quando a gente é mãe, certo? A gente precisa observar o nosso bebê, porque o bebê passa por mudanças. Às vezes o bebê tem uma necessidade de atenção, de você observar o que é que está acontecendo com ele à noite. Não é que ele vai passar de novo, esquecer tudo o que ele aprendeu e vai voltar a acordar múltiplas vezes. A não ser que, se acontece algum problema desse, se acontece do bebê, ele está doente, ele está com alguma coisa, e aí você pega e começa a usar de outras maneiras para poder o seu bebê voltar a dormir. Tipo, ele dormia no berço sozinho e agora eu estou ninando ele para dormir, porque ele está doente. Então, eu estou ninando, espero ele dormir, e bota lá no berço. É óbvio que, se você fizer isso, o seu bebê ele vai voltar a ter associações negativas. Mas o que é importante é que quando você ensina o seu bebê a dormir, na hora que seu bebê passa por algum problema, algum transtorno, alguma razão médica, algum desconforto abdominal, alguma rotina que ele saiu, alguma superestimulação que aconteceu com ele e tudo, e você mantém a mesma coisa persistentemente, consistência e paciência, ajudando o seu bebê, mesmo ele estando com esses transtornos, ajudando a voltar a dormir no localzinho onde ele está, então vai passar o transtorno e ele vai voltar a dormir do jeito que ele aprendeu. Mas se acontece um transtorno e o bebê vai dormir
com associações negativas, o transtorno vai passar e a associação negativa vai ficar. Entenderam? Deixa eu ver aqui, para ainda. Oi, meninas. E aqui, tem mãezinhas aqui, tem muita gente aqui que eu nem conheço, não vejo, nunca vi. E aí, quem é novata aqui? Quem é que está me seguindo agora, nos últimos dias? Eu estou vendo aqui uma pergunta da... Aqui tem Gonçalves Bonfim. Não sei o seu nome, mas Gonçalves Bonfim. Poliana, eu não posso deixar minha bebê de 2 meses no berço sozinha, porque ela fica forçando, se agitando, acaba voltando leite. Por isso, ela só dorme no braço. Entendi. Então, no caso da sua bebê, desculpa. Primeiro, você tem que saber se a sua bebê tem alguma razão médica, algum problema relacionado à doença do refluxo gástrico. Porque o bebê com 2 meses, se ela fica forçando, sozinha, se agitando e o leite acaba voltando, alguma coisa pode estar acontecendo. Primeiro, se ela dorme num berço reto, qualquer bebê que faz esforço, porque todos os bebês fazem força e tudo, ele tende o leite a voltar. Então, o ideal é que você deixe o colchão mais inclinado. Não é você colocar um travesseiro anti-refluxo em cima do colchão, gente. Eu vou N vezes nas casas das minhas pacientes e eu encontro o travesseiro anti-refluxo em cima do colchão. E quando eu vejo assim, ó, um bebê que tá aqui, certo? Tá aqui o travesseiro, certo? O travesseiro anti-refluxo, tá aqui o travesseiro anti-refluxo. E a cabeça do bebê bem aqui, ó, no final do travesseiro anti-refluxo. Esse bebê, ele tá inclinado? Ele está inclinado? De jeito nenhum. O travesseiro anti-refluxo, ele deve ser colocado embaixo do colchão. E a ponta do travesseiro anti-refluxo, certo? A inclinação maior, ela deve estar pelo menos a uns 10 a 15 centímetros da cabeceira do berço. Então, o berço está bem aqui, você bota embaixo do colchão o travesseiro anti-refluxo e bota ele mais aqui, ó. Entendeu? Mais aqui. Aí sim, aí você vai ajudar a sua bebê a manter uma inclinação em torno de 30 graus. E aí seria a mesma coisa que se você tivesse com ela no seu colo, tá certo? Então, você deve ajudar o bebê a ficar mais inclinadinho para poder não ter esse retorno de leite. Ai, Pauliana, mas mesmo assim retorna leite. Então, tem que ver se o bebê tem alguma doença do refluxo gástrico. Porque eu tenho uma aluna minha que ela adquiriu o meu curso, já faz, acho que foi no ano passado até. Ela tem um bebê com refluxo grave e ele dormia num colchão de refluxo grave. Colchão de refluxo para bebês com refluxo grave é o seguinte, olha aí o ruído branco, ó. Ah, então, aqui é cappuccino na certa. Então, um refluxo grave, o colchão ele é inclinado, você coloca em cima do colchão mesmo do bebê, e ele tem um esbarro aqui para o bebê ficar assim e ficar a parte entre as perninhas, assim com um apoio. Para quê? Para o bebê não escorregar, porque ele fica numa inclinação bem elevada mesmo, certo? E mesmo esse bebê com refluxo grave, ele aprendeu a dormir no berço sozinho, certo? Ele regurgitava muito e ele já estava sendo tratado, mas mesmo com o tratamento, ele ainda colocava muito leite para fora. E nem foi por isso que ele deixou de aprender a dormir no bercinho. Tá certo? Entendeu? Raquel Maia, minha bebê de 1 ano e 6 meses só dorme mamando e acorda pelo menos 2 vezes por noite. Como mudar, Raquel? Provavelmente, né? Se a sua bebê acorda pelo menos 2 vezes por noite,
ela tem associações negativas. Então, você vai ter que fazer, né, um passo a passo, ensinar a sua bebê a não dormir mamando, certo? No ritual noturno. E também, se ela acordar na madrugada, você vai ter que ir retirando essa associação passo a passo. Então, assim, não tem como eu te dar uma dica. Tem o que eu posso fazer. Você se inscreve lá na semana do sono do bebê, que eu vou fazer, gente, a partir do dia 29 de março. Dia 29 de março, dia 31 de março e dia 2 de abril, eu vou fazer uma semana, são 3 lives, são 3 vídeos que eu vou fazer para vocês assistirem e para vocês entenderem muitas coisas em relação ao sono do seu bebê. Então, a semana do sono do bebê vai ficar disponível lá só para quem se inscrever. É só ir lá no Instagram, vocês do Facebook, vocês do YouTube e vocês do Instagram. É só ir aí na minha bio do Instagram, fazer a sua inscrição para a semana do sono do bebê, tá certo? E lá eu vou falar várias coisas, vou lhe dar ali várias opções, oportunidades, e vocês entenderem como é o sono do bebê. Eu vou dar várias dicas para ajudar os seus bebês a dormirem mais de 10 horas por noite. E depois, quem quiser ir além, quem quiser ter, assim, quem quer ter o desejo de fazer acompanhada comigo ali na minha mentoria, você pode adquirir a mentoria quando ela for, quando as inscrições estiverem abertas depois da semana do sono do bebê, tá certo? E aqui, então, a sua bebê, Raquel, provavelmente ela tem essa associação, né? E aí é interessante que você ensine. Por quê? Porque não é da noite para o dia que ela vai dizer assim, eu não vou mais querer mamar no peito da minha mãe. Pelo contrário, eu atendo bebês, né, com até 3 anos de vida, e eu tenho bebês que até 3 anos de vida dormem mamando e passam a noite inteira mamando, certo? Eu peguei uma que ela mamava 15 vezes por noite, tá certo? E hoje, graças a Deus, ela está muito bem, obrigada. A Bia, meu bebê de quase 6 meses e nunca dormiu bem. Já apliquei várias técnicas de rotina de tentar te retirar associações negativas. Já fiz curso para ensiná-lo a dormir e não consigo nem fazer com que ele durma. Então, entendi aqui. Então, Bia, é o seguinte: é, a orientação de sono, certo? Ela só funciona se você fizer exatamente o passo a passo. Se você pegar ali uma técnica, se você pegar ali uma orientação direcionada e você seguir aquilo, olha, é muito difícil. Eu não conheço mães que fazem do jeito que é orientado para não dar certo. Dá certo, porque você está ensinando o bebê. Agora, você faz alguma coisa, eu mudei a rotina dele. Tudo bem. Mudar a rotina não é tudo. Mudar a rotina, tem muitas mães que mudam a rotina, que ajustam a rotina e o bebê dorme? Tem. Mas, às vezes, precisa tirar as associações. E isso, às vezes a mãe tenta um dia, 2, 3. Não deu certo, não vou mais tentar. Então, não é assim. Tá certo? Então, assim, as técnicas, apliquei várias vezes, fiz várias vezes isso. Gente, não tem como não dar certo. A não ser que você não faça exatamente do jeito que eu oriento. Por quê? Porque quando você ensina, ele aprende. É muito difícil, a não ser que o bebê tenha algum motivo, alguma razão médica, tenha, o meu bebê, ele é muito hiperativo, é um bebê que ele tem parassonias, né? Um bebê maior que tem parassonia, é um bebê que tem sonambulismo, é um bebê que tem um despertar confusional, é um bebê que tem pesadelos, mesmo os bebês que têm pesadelos, mesmo os bebês que têm despertar confusional, eles podem sim aprender a dormir a noite toda, certo?
Só que não, às vezes você não consegue ali, ai, olha, em uma semana ele vai conseguir. Não é assim, gente. Tem bebês que em 3 dias conseguem dormir, certo? Mas o método de aconchego, o método de você colocar o bebê ali, aconchegar, acolher aquele bebê, para que ele aprenda a dormir, é um método que é um pouco mais demorado. É um método que você não vai pegar, deixar o bebê lá dentro e fechar a porta e sair, certo? Então você precisa saber que não é da noite para o dia que você aprende inglês. Você não vai aprender passo a passo, né? Você não tem que aprender, eu vou aprender inglês, agora eu já estou falando. Olha, uai, não sei o que, não sei o que. Tá entendendo? Então não é assim, não é na primeira aula que você vai sair tocando flauta, tá certo? Eu fui assistir uma aula de flauta com a minha tia, eu era pequena e tudo, aí ela estava lá ensinando a tocar flauta. E eu saí de lá sabendo as notas na flauta, né? Tocava dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, pronto, tocava e tudo. No outra vez eu fiquei treinando, passei o dia lá tocando, tentando tocar Noite Feliz, Noite Feliz, Noite Feliz. Então, passei não sei quanto tempo treinando, para quê? Para na próxima semana a gente já conseguir fazer o quê? Ao invés de ser só dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Ao invés de ser só isso, eu fiquei treinando para tocar a Noite Feliz, para conseguir fazer ali o ensaio da Noite Feliz. Mas mesmo assim não consegui. Por quê? Porque é difícil você tampar o último dedinho aqui do dó, que aí ele sai ao invés de sair o dó normal. Então, muitas coisas você precisa aprender. E o bebê, ele vai aprender a dormir em 3 dias, pá, tchu, fechou? Não, é um processo. É um processo de paciência, de consistência, de persistência, para que você alcance o seu objetivo. E o seu objetivo não é fazer o seu bebê dormir mais de 10 horas por noite? Sim, mas eu não vou dizer que seu objetivo você vai alcançar aqui em 3 dias, certo? Entenderam? Então, aí tem mães que dizem assim: ai, Pauliana, mas eu tenho um medo, eu tenho um medo. Olha, gente, uma coisa que eu morro de pena: bebês que ficam precisando de colo para ser ninado, para dormir de novo. Gente, eu pego bebês que têm 8 quilos, 10 quilos, 12 quilos e ainda ficam no colo, a mãe balançando. Tem mãe que fica balançando e tem mãe que fica balançando com o bebê pregado no peito. Você imagina a dor nas costas, a dor aqui, ó. Que às vezes a gente fica com a mão aqui, o braço aqui, sustentando isso aqui para poder o bebê não sair do canto, né? É muito difícil, é muito cansativo, é exaustivo. Então, para essas mães que a gente está dizendo assim, olha, tem uma saída, tá certo? Então, outra coisa que acontece demais, ai, Pauliana, mas aí eu não aguento nem ouvir o choro do meu bebê. Gente, você não aguenta ouvir um choro de nada, porque, sabe, teve uma mãe que ela disse assim, Pauliana, meu bebê é super calmo, mas a babá pediu demissão. E aí eu não tinha o hábito de ficar colocando meu bebê para dormir, eu não tinha esse hábito. A babá foi embora. Mulher, pelo amor de Deus, eu passei a noite acordada com o menino, porque eu não sabia o jeito que ela botava. Foi uma confusão e tudo, eu resolvi botar ele na minha cama. Então, assim, o bebê chorou, 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 e ela depois resolveu colocar na cama. Agora, ele chorou, porque ele estava sentindo falta da babá, porque quem botava o bebê para dormir era a babá. E agora ele chora, 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 e aí a babá foi embora e ela não vai mais voltar. E ele vai passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, até ele se acostumar a não ficar mais com a babá. Do mesmo jeito do meu filho. Meu segundo filho, usou chupeta. Ele tinha um torcicolo e tudo, eu tive que usar chupeta porque ele tinha muita dor. E um belo dia, o Lucas, o meu mais velho, chegou e disse assim: Pedro, joga essa chupeta fora. O Pedro tinha 1 ano e 3 meses. E o Lucas já tinha 3 anos e 5 meses. Então, o Lucas pegou e jogou a chupeta. O Pedro pegou, foi lá no lixo e jogou a chupeta fora.
E o Pedro sabia dormir a noite toda, mas dormia de chupetinha. Tudo bem. Aí, quando foi à noite, eu cheguei. Aí ele disse assim: Mamãe, o Pedro jogou a chupeta fora. Aí eu disse: Ai, foi, que legal, meu amor, que bom. Aí, cadê a chupeta? Tá aqui. Aí eu disse: Ah, Pepe, olha, deu tchau pra chupeta, vamos dar tchau. Tchau, chupeta. E eu não deixei mais, não voltei. Tudo bem. Quando foi à noite, cadê que o menino dormia? E foi choro, e foi choro, e foi choro, e choro, e choro, e choro, e ele não queria, ele apontando pro banheiro, que a chupeta tava lá. Aí eu fui lá com ele no banheiro, que eu já tinha tirado a chupeta, e ele só tinha uma, a gente não botava mais do que uma. Botar, foi lá, procurou a chupeta. Ó, não tá lá, meu amor. Ah, e o buraquinho já levou, o lixinho já levou. Agora o Pedrinho não chupa mais chupeta. Foi uma mudança abrupta, né? Brusca, mas eu não abri. Por quê? Porque era agora ou nunca. E aí ele passou não sei quanto tempo e chorava, e chorava, e chorava, e eu vai ficar bem. Mas esse choro era de quê? Era de dor? Não. Esse choro era de frustração, porque ele queria a chupeta dele. Ele queria a chupeta. Aí eu ia lá pedir pro meu marido comprar uma chupeta na farmácia para poder ele chupar de novo? De jeito nenhum. Já estava na hora e tudo. Ele passou 3 noites, toda a vida que ele ia dormir, ia fazer a soneca, ai, minha chupeta, apontava pro banheiro, a gente ia lá, olhava. Aí ela não voltou, não voltou a chupetinha. Pronto, agora o Pepe já é grande, já vai dormir. Aí botava o puff-puff, botava o paninho dele e tudo. E pronto, depois de 3 dias, voltou a dormir, que era uma maravilha. Mas a gente não fez o que ele queria. Por quê? Porque eu sabia o que era melhor para ele, não é? E quem deu a ideia, quem inventou, foi o Lucas. Que o Lucas pegou e jogou a chupeta do menino fora. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa consciência de que quem vai decidir é você e não é o bebê. Ah, e se o seu bebê quiser botar o dedo na tomada, você vai deixar? E você vai lá e você diz: Não, meu filho, não pode. Ele. E você vai deixar? Ele vai chorar? Vai chorar, vai chorar, vai sair lágrima e tudo. Mas você vai deixar? Ah, meu filho, pode botar lá o dedo na tomada, que a mamãe não diz não para você, não é? Então, a gente não pode fazer isso. Então, assim, Bia, só para você entender que quando você aplica técnicas, às vezes você acha que não tem ali, não teve êxito na primeira, na segunda, na terceira, se você não persistir, realmente você não vai ter êxito, tá certo? Bia, não consigo fazer ele dormir nem 2 horas seguidas, já não sei mais o que fazer. Olha aí, Bia, tem algo diferente que possa ser feito em uma mentoria presencial? Olha, na mentoria presencial, certo? É lógico que a gente vê o seu bebê em específico, certo? A gente faz na casa, ou na sua casa, ou então online mesmo, né? Presencial online, mas olhando o seu bebê, as suas dificuldades, os problemas que estão acontecendo, óbvio que ali eu estou direcionando. Mas numa mentoria do sono dos sonhos, a gente tem esse acompanhamento super de perto. Por quê? Porque o que eu falo para a minha paciente presencial, eu tenho dentro da minha mentoria. Eu tenho uma consultoria presencial que foi gravada, mas é o passo a passo. E aí, no decorrer das semanas, as mães vão colocando, né, as alunas vão colocando as dúvidas, que aí são específicas para aquele bebê, né? Olha, está acontecendo isso, isso e isso. Aí a gente vai fazendo o quê? Vai orientando, vai dando todas as orientações. Digo, olha, vá lá no meu vídeo lá, tal, tal. Ou então, se eu vi que é uma coisa bem específica, olha, eu acabei de colocar uma orientação lá na plataforma do Hotmart, que é a plataforma que está o meu curso, eu acabei de colocar uma orientação lá específica para essa sua dúvida. Então, a gente vai dando ali o rumo, o norte de tudo aquilo.
E fora que lá tem como é que você vai fazer a retirada das associações. Como é que você vai fazer o passo a passo? Tanto tem para poder você ler, para você entender, como eu faço. Em cada idade, qual é a melhor opção? Então lá tem mostrando, eu dentro de um quarto que eu simulei, com um boneco e tudo, mostrando detalhes do que você pode fazer para melhorar, para poder ajudar o seu bebê a dormir. Tá certo? Mas qualquer coisa pode falar comigo pelo direct. Deus e 1581. Olá, bebê de 3 meses brigando com o peito. O que fazer? Brigando com o peito. Gente, tem muitas coisas que você pode. Aqui eu já fugi do tema, né? Mas eu acho que vocês já entenderam bem o que estava aqui, o que, é que eu estava querendo dizer em relação ao tema. Mas um bebê brigando com o peito, tem várias coisas que podem acontecer para ele estar fazendo isso. Primeiro, um bebê com 3 meses, ele já mama rápido. Então, se ele está aqui, começou a mamar e já está há algum tempo mamando, algum tempo 5, 10 minutos, 12 minutos, certo? Não sei. É o tempo que você percebeu que ele estava com sucções bem efetivas e agora as sucções dele diminuíram bastante e ele começou a brigar com o peito. Quando acontece isso, a primeira coisa que você tem que fazer, Deusi, é simplesmente tirar o seu bebê, ver se ele quer arrotar, porque às vezes ele mama muito rápido e ele fica, às vezes, inquieto, aí ele bota o peito, tira a boca do peito, bota o peito, tira a boca, bota o peito, tira a boca, aquela coisa toda. A melhor coisa é tirá-lo. Para quê? Para ele se organizar. Quando você tira, deixa ele lá um tempinho, ofereça o outro peito, certo? Com certeza ele vai pegar bem direitinho. Se você voltar para o mesmo peito, ele vai lutar de novo e não vai querer. Então, a primeira coisa que você faz é isso, é tirar, ver se ele quer arrotar e ofereça o outro peito. Outra coisa, um bebê que tem 3 meses, está brigando com o peito. Às vezes ele está num ambiente que é muito estimulado, aí ele mama, aí tira a boca, olha para as pessoas, aí pega, mama de novo, tira a boca, olha para alguma coisa. Quando ele volta para mamar, o peito não ejeta leite na hora que ele volta. Aí ele vai ficar chateado, brigando, mesmo que seja logo no início da mamada. Então, para esses bebês que estão assim, é melhor você amamentar num ambiente mais tranquilo. Tá certo? Eita. Aqui, Bia Amor, estou na 3ª semana consecutiva e nada melhorou ainda. Em relação a quê, Bia? Na 3ª semana consecutiva e nada melhorou ainda. Você adquiriu algum curso? Você está dentro de uma mentoria? Você adquiriu minha mentoria? Eu não sei. O que as minhas alunas dentro da mentoria, o que é feito? Todo dia tem que fazer as perguntas para poder serem respondidas, para poder a gente ir fazendo o acompanhamento. E toda quarta-feira, amanhã, a gente se reúne com todas as alunas para que elas possam tirar as dúvidas ao vivo, as dúvidas que não foram tiradas durante a semana lá no WhatsApp, certo? Então, tem que fazer bem direitinho o passo a passo, tá certo? Vamos lá. E qualquer coisa, Bia, entre em contato para poder eu te direcionar, tá bom? E aí, gente, já são 16h54. Eu tenho 2 perguntinhas aqui. Vamos abrir aqui. Jéssica, minha bebê está querendo chupar o dedo, certo? E o que mais? A sua bebê está querendo chupar o dedo. Jéssica, bebê querendo chupar o dedo, ótimo, maravilha. Não tem o que você fazer. Se o dedo é dela, ela vai chupar o dedo. Não dá para você tirar o dedo, certo? Agora, mais na frente, às vezes, ela tá chupando o dedo, acordadinha ali numa atividade, dá um brinquedinho para poder ela não ficar com o dedinho na boca, tá certo? Mas não tem como a gente barrar o chupar o próprio dedinho, tá certo? Nayara, o que fazer com o bebê que só quer colo? Pronto, colo não é errado, colo é maravilhoso, colo é necessário. O bebê passa muito tempo no colo, mas
para você tirar a associação do colo, é necessário fazer várias coisas, várias mesmo, em relação à rotina, em relação ao momento que o bebê precisa dormir, em relação a ajustar as sonecas, em relação ao sono noturno, para você desassociar o colo. Então, são muitas coisas que você precisa fazer para que você consiga retirar o colo do bebê. Hoje à noite, né, depois daqui da consultoria, da live, eu vou atender uma bebê que ela só dorme mamando, certo? E a gente já começou a fazer todo um passo a passo e tudo, a gente já conseguiu já conseguimos vários degraus da escada, né? A mãe já conseguiu ajustar várias coisas e hoje a gente vai fazer a orientação do ritual noturno. Então, é super importante que você não queira, às vezes eu compro um curso e eu quero assistir o curso todinho na mesma hora e implantar tudo no meu bebê. Não dá, gente. É passo a passo, tá certo? Vamos lá. Outra, Nayara. Bebê de 2 meses e 11 dias não dorme mais durante o dia. Antes ele dormia umas 2 horas. Nayara. Nayara, se o bebê não dorme mais durante o dia, alguma coisa você está perdendo. Você pode não estar enxergando a hora que o seu bebê está precisando dormir. Se passa desse tempo, o bebê não vai mais conseguir dormir. Aí passa o dia acordado. E isso vai dar muitos problemas no sono noturno, tá certo? E também nas sonecas, que o bebê não vai conseguir tirar a soneca, tá certo? Então, bebê que não consegue dormir é porque você ainda não conseguiu ter a visão dos sinais de sono do seu bebê. Vamos lá para outra, para poder não deixar. Continuação. E agora ele não passa de 30 minutos dormindo. Pronto. Ou você perdeu a janela de sono do seu bebê, porque não existe janela de sono direta, né? Assim, é tanto a tanto. Não, é uma média que os bebês têm, certo? A janela de sono é de 1h15 a 1h45, de um bebê que tem 4 meses. Mas o seu bebê que tem 4 meses pode ter uma janela de sono de 1 hora. Ou então pode ter uma janela de sono de 2h10. Vai depender muito do que ele está dizendo para você, certo? Então é por isso, se o bebê não consegue mas dormir, primeiro, pode estar, às vezes, num salto de desenvolvimento e também porque o bebê tem essa mudança, né, de habilidades e tudo, ele às vezes quer ficar mais tempo acordadinho e não consegue dormir por causa da falta de observação, às vezes, dos sinais de sono. E tem por outras razões também, por outros motivos. Um bebê que é super estimulado, às vezes também não consegue dormir porque ele já está mais ativo, mais alerta. Tá certo? Bebê de 2 meses, qual pode ser o horário da última soneca? Olha, até 2 meses, 2 meses e um pouquinho, até 18 horas, ele pode dormir. Se o bebê, assim, um bebê de 2 meses, se ela acordar 18h20, pronto. Só não pode deixar, Pauliana, dormiu 16 horas e acordou 18h20. Gente, é um sono muito longo, ele vai dar muito trabalho para dormir. Vai demorar muito para poder o bebê conseguir voltar a dormir no sono noturno. Então, vai ficar com um tempo muito longo. Então, se o bebê dorme, Pauliana, dormiu 17h30, aí acorda às 18h. Então, dormiu 17h30, acorda 18h20, no máximo. Não deixa passar mais do que isso, porque se passar, ele vai dar mais trabalho para dormir à noite, tá certo? E aí, gente, eu quero agradecer demais, mas passou muito rápido, né? Já são 17 horas, já estamos com 1 hora de live. E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo direct, para que a gente possa ir ajudando vocês a galgarem essa tão sonhada 10 horas de sono por noite no berço, tá bom? Amanhã tem live de consultoria gratuita, se eu não me engano. E se você tem interesse em entrar online comigo, manda um direct para mim agora, para poder você responder a uma entrevista, para poder a gente entrar online, ao vivo, amanhã, e responder a sua pergunta aqui, ó, frente a frente. Um beijo bem grande, fica com Deus.